Olá, eu sou Andréia Morato e estou gravando este vídeo a partir da Espanha, de Sevilha especificamente, da Comissão Europeia, do Instituto de Pesquisa chamado Joint Research Center, que é um dos braços científicos da própria Comissão Europeia. O objetivo desse Instituto de Pesquisa é realizar pesquisas para criar evidências que possam contribuir para a formação de políticas públicas na Europa, especificamente na área das ciências econômicas e educacionais, que é a área em qual eu trabalho. Bom, eu sou pesquisadora na área de educação, particularmente educação superior, voltada à educação aberta. E hoje o que eu quero conversar com vocês é sobre o Marco Europeu de Educação Aberta que lançamos este ano. Existe um relatório disponível na web que se chama The Open Edu Framework. E se vocês buscarem, poderão encontrar em detalhes esse relatório e um pouco de tudo que eu vou discutir hoje aqui. Bom, a primeira ideia da criação desse marco de educação aberta é porque a educação aberta tornou-se um ponto muito importante na agenda política da educação em relação aos Estados-membros da União Europeia, que até o momento são 28, contando com o Reino Unido, obviamente. É importante pensarmos em novas maneiras de modernizar a educação, principalmente a educação superior, e parte dessa modernização entende-se que possa ser subsidiada pela educação aberta. Então, o mais importante seria discutir um pouco o conceito de educação aberta, porque se você perguntar para pessoas diferentes o que para ela é educação aberta, certamente terá respostas diferentes. Eu asseguro porque já fiz muitas vezes esses exercícios sobre essa pergunta genérica, o que é educação aberta para você? Todos nós conhecemos o conceito de recursos educacionais abertos, ou, pelo menos, é um dos conceitos mais populares que pertence, de maneira geral, à educação aberta. Então, para muitas pessoas, educação aberta é um sinônimo de recursos educacionais abertos. E, no nosso entendimento, aqui no Joint Research Center da Comissão Europeia, não é bem assim. Educação aberta é algo bastante mais amplo e digamos que é um termo guarda-chuva, né, debaixo do qual a gente pode colocar várias definições de educação aberta, várias formas de entender e de realizar a educação aberta, e dentre elas, os recursos educacionais abertos, que pertencem à dimensão de conteúdo, certamente é uma dessas possibilidades e uma possibilidade bastante importante, é uma vertente bastante importante da educação aberta. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, eu vou traduzir agora do inglês, é a nossa definição de educação aberta. Ela partiu a partir não somente de pesquisas de literatura, de pesquisas de literatura que nós chamamos de grey literature, literatura cinza, blogs, matérias de revista, de jornal, como também literatura acadêmica, e também partiu de várias pesquisas científicas que realizamos aqui a partir de 2013 até agora 2016, relacionadas à educação aberta, tanto pesquisas quantitativas como qualitativas. E dessa definição, que foi discutida inclusive por muitos expertos em educação aberta, ficou mais ou menos assim. Eu vou traduzir do inglês. A educação aberta é uma maneira de realizar a educação sempre usando tecnologias digitais, ou frequentemente usando as tecnologias digitais. O seu objetivo é ampliar o acesso e a participação a todos por meio de remover as barreiras e fazer com que a aprendizagem seja acessível, abundante e que possa ser customizada por todos. A educação aberta oferece múltiplas maneiras de aprender e de ensinar, de construir e de compartilhar o conhecimento. Ela também oferece uma variedade de rotas de acesso à educação formal e não formal, e conecta as duas, conecta os dois tipos de educação, formal e não formal. Educação formal sendo essa que a gente entende por oferecida por uma instituição de educação regulamentada, registrada, na qual o estudante está matriculado, pode ou não pagar para estudar, mas que ele está oficialmente matriculado.
é que ele vai ter um certificado de conclusão de curso, etc. E a educação não formal é aquela educação do dia a dia, aquela que você aprende usando os recursos abertos, usando os MOOCs, que são os Massive Open Online Courses, os cursos abertos das universidades que hoje em dia estão no ar, ou que você aprende por meio de uma associação de classe, mas que você não terá necessariamente a necessidade de ser um aluno oficialmente matriculado nessa instituição e muito menos de ter um certificado oficial de conclusão ou de aproveitamento de curso, ok? Pode até ter um certificado de participação, mas não necessariamente um certificado oficial. Bom, perceba também que eu chamo isso de educação não formal e não de educação informal, porque aqui temos a definição dos 3 tipos de educação. Para a gente é diferente, né? A educação formal, que eu acabei de falar, a não formal, que eu também falei, e a informal, nós entendemos que é ainda mais, eu diria, mais livre que a não formal, porque a não formal, de alguma maneira, ela ainda oferece alguma rota de ensino, né, curricular, como por exemplo um MOOC. Por mais que seja não formal, você tem ali os conteúdos de aprendizagem pré-definidos, uma trilha de conhecimento a seguir, por exemplo, não é? Um treinamento que alguém possa te oferecer numa associação da qual você faz parte também provavelmente vai seguir algum raciocínio lógico e curricular que alguém planejou ou você mesmo planejou. E a educação informal, por outro lado, é aquela que a gente aprende no dia a dia, muitas vezes até inconsciente, ou não inconsciente, mas não necessariamente com o objetivo de aprender, o objetivo final de aprender. Aquela educação, aquele conhecimento que você adquire no seu dia a dia, no trabalho, ou em casa, ajudando seu filho a fazer a lição de casa, ou a fazer a programação de um videogame, por exemplo. Tá? É aquele conhecimento realmente informal, no sentido de ser o conhecimento do dia a dia. Bom, essa definição de educação aberta realmente é uma definição que ajudou a gente a montar todos os projetos de pesquisa que fizemos em relação ao avanço e ao estado da arte da educação aberta na Europa, que eu já vou conversar com vocês um pouco mais em detalhes. Nós precisávamos dessa definição justamente porque não havia um consenso, e para a gente conseguir seguir adiante com essa discussão, é muito importante ter pelo menos um consenso do que a que nos referimos quando falamos de educação aberta. Estamos falando só de MOOCs? Estamos falando só de REAs, de recurso educacional aberto, ou estamos falando de quê? De conteúdos, de colaboração, de pedagogias, e sim, no nosso entender, e de acordo com o resultado das nossas pesquisas, educação aberta é tudo isso. E sabemos também que não é um termo novo, é uma terminologia que ficou de moda, de repente, na moda outra vez, mas ela data da década de 70 e, na ocasião, significava o uso de diferentes metodologias na sala de aula, e hoje em dia é o que eu chamo de educação aberta contemporânea, porque nós como que colocamos uma roupagem nova nesse conceito de educação aberta, principalmente em função de termos novas tecnologias educacionais que nos permitem fazer coisas diferentes, muito mais rápidas, compartilhar conhecimento de uma maneira diferente e construir conhecimentos utilizando tecnologias digitais. Bom, essa definição realmente ela é bastante abrangente e foi algo realmente que nós quisemos fazer uma definição que pudesse comportar em si uma variedade grande de entendimentos de educação aberta, dentre elas os MOOCs, os REAs, etc., os cursos livres, mesmo os que não estão licenciados, porque é uma realidade e a realidade precisa ser levada em conta. Tudo isso pode e deve fazer parte da educação aberta. Bom, então eu vou seguir dizendo para vocês por que estruturamos um framework como. Tá? Tudo partindo de pesquisas. A Comissão Europeia lançou em 2003 um documento político que se chama uma comunicação, que diz aos Estados-membros da União Europeia que a educação aberta, que os recursos educacionais abertos, a educação aberta é algo importante. E esse nosso projeto de investigação veio a dar apoio a esse documento, a esta comunicação. Esmiuçando um pouco mais o que seria essa educação aberta, dando exemplos como estudos de caso, fazendo pesquisas com alguns países, para que as pessoas pudessem ter mais subsídios e tentar colocar em prática dentro da sua realidade esse interesse que a Comissão Europeia sugere que os Estados-membros devem ter.
Só para quem não sabe, a Comissão Europeia é o órgão executivo da União Europeia. Ela cuida do orçamento todo dos Estados-membros, dos países, dos 28 países que fazem parte da União Europeia, que é a união desses países, não é? Então, a Comissão Europeia faz esse papel executivo. Ela cuida do orçamento que é redistribuído aos Estados-membros para várias razões, inclusive para pesquisa, para o avanço tecnológico, etc. E também cuida de que os Estados-membros estão realmente cumprindo com seus deveres que têm porque formam parte da Comissão Europeia, tá? No caso da educação, a Comissão Europeia não pode passar uma lei e dizer agora todos são obrigados a fazer isso. Não, porque educação é algo de autonomia dos Estados-membros. Mas o que a Comissão Europeia pode fazer e faz, como é o caso dessa comunicação que eu disse para vocês agora, é passar uma recomendação no sentido das direções que se gostaria de ver a Europa tomando em relação ao tema A ou B, e nesse caso, o tema de educação aberta e modernização como maneira de modernização da educação superior europeia. Bom, o que eu vou mostrar para vocês agora é um diagrama do OpenEdu Project, do projeto OpenEdu. Esse projeto teve 3 anos, um projeto de pesquisa, tá? Que veio dar apoio a essa comunicação que eu mencionei. É um projeto que teve pesquisas tanto qualitativas quanto quantitativas para que a gente pudesse ter evidências, não é? Partindo de pesquisas, para traçar recomendações políticas para os Estados-membros e para os tomadores de decisão, os políticos da Comissão Europeia em si. Bom, esse projeto teve 4 estudos fazendo parte dele. Open Cases, esse primeiro aqui, são estudos de caso, foram 9 estudos de caso, uma pesquisa qualitativa, nas quais estávamos mostrando as práticas e os desafios de algumas universidades e de uma empresa em si, em detalhes sobre como fazer educação aberta, a experiência dessas empresas, dessas universidades, dessas instituições. Então, a gente já tem esse Open Cases publicado, basta buscar, utilizar um buscador que vocês vão encontrar. OpenCred, também um estudo de origem qualitativa, com entrevistas, com estudos de caso, investigando a questão do credenciamento, né, do reconhecimento dos certificados e dos estudos realizados por meio da educação não formal. É bastante interessante e eu recomendo dar uma olhada nesse relatório que já foi publicado. São relatórios científicos, tá? De origem científica, OpenCred. O terceiro é o Open Survey, que, como o próprio nome diz, foi uma survey, um questionário, uma pesquisa realizada, uma pesquisa representativa, realizada com 5 países, foi Espanha, Reino Unido, França, Polônia e Alemanha, tá? Esses foram os 5 países, nos quais nós contactamos de maneira representativa universidades, para saber o que eles entendiam por educação aberta, se tinham estratégias de educação aberta, o que faziam a esse respeito, se eram MOOCs, se eram REAs, e se tudo isso formava parte da estratégia institucional. Tá? E realmente a gente percebeu que, como também os estudos de caso comprovam, né, foram dados convergentes dessa pesquisa, que muitas universidades praticam educação aberta, principalmente REA e MOOC, mas sem um plano, sem uma estratégia, praticam de maneira experiencial para ver o que acontece, né, para tentar, ou para tentar modernizar a sua educação. Então, o que a gente tenta passar com esses estudos é que a partir do momento que a educação aberta passa a fazer parte da missão da instituição, da universidade, e passa a ser vista como uma maneira estratégica, e tem uma estratégia, ela consegue realmente promover uma modernização da educação e por si, crescer, tornar-se uma educação efetivamente aberta, e não simplesmente aberta, mas não em tudo, em um departamento e não em outro, para um estudante e não para outro, etc. Então, para promover uma abertura mais completa da educação, uma das recomendações que a gente passa é que as instituições tenham uma estratégia aliada e que faça parte da missão da universidade, da instituição, ok? E o último que eu queria mostrar é esse aqui, o MOOC Knowledge. Aqui. O MOOC Knowledge foi um estudo que ainda está acontecendo de estudantes de MOOCs,
tá? A gente queria saber o que acontece com os estudantes depois que eles terminam, se eles utilizam ou não utilizam os seus certificados e se isso ajuda no mercado de trabalho. Ok, bom, então, depois, os dados de todas essas pesquisas, aliados à nossa pesquisa, que nós fazemos aqui mesmo, no JRC, no Instituto, mais uma consulta que tivemos por meio de wikis, foram 10 wikis, com mais de foram 43 expertos em educação aberta que consultamos, não somente na Europa, mas em todo o mundo, inclusive no Brasil, no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos. Com essa discussão, né, do framework, da definição de educação aberta, etc., com toda essa informação, e também com um evento que realizamos aqui no JRC, em Sevilha, representado por 19 países, com reitores de universidades e vice-reitores discutindo o framework, essa ideia de abertura, nós então concluímos e chegamos ao relatório final com o marco, com o Open Edu Framework em si. Eu espero que isso explique mais ou menos como funciona em termos de pesquisa, né? A gente coleta dados, procura colocar na nossa pesquisa o maior número possível de países e de pessoas que são tomadores de decisão e também de expertos, né? Os professores que são pesquisadores na área e os que são praticantes também. Com isso, aqui eu apresento o marco para vocês. Tá? Framework significa marco. Como vocês veem, são 10 dimensões de educação aberta. Nós temos as 6 dimensões centrais, eu diria que a gente chama de core dimensions, que são conteúdo, pedagogia, reconhecimento, colaboração, pesquisa e acesso. E nós temos 4 dimensões transversais, que são tecnologia, estratégia, liderança e qualidade. O que dizemos é que essas dimensões não trabalham de maneira individual, de fato elas estão todas interrelacionadas, uma conversando com a outra, tá? Uma influindo na outra. E eu acho que essa interdiscursividade entre as dimensões é algo muito importante de se ter em conta, ok? Bom, então esse framework, esse marco está publicado nesse relatório que eu falei para vocês, e imagina que isso aqui é a representação visual desse marco. Imagina que se você clicasse, se isso fosse online, né, e você clicasse dentro de cada uma dessa dimensão, o que você encontraria, o que você vai encontrar, que está publicado, é o seguinte: você vai encontrar a definição dessa dimensão, como nós definimos conteúdo, como nós definimos pedagogia, como nós definimos colaboração. Todas essas 10 dimensões estão ali definidas, tá? Uma explicação do porquê definimos assim, tudo que está incluído nessa definição. E os componentes, aí nós colocamos, são mais de 150 descritores no total, nesse relatório, nesse marco, dizendo as várias práticas que uma instituição pode ter em educação aberta em cada uma dessas dimensões. Então, se você clicar, por exemplo, em conteúdo, você vai ter lá toda uma discussão das várias práticas relacionadas à REA, a Recursos Educacionais Abertos, e também a materiais educacionais que são gratuitos, mas não são necessariamente licenciados de maneira aberta. E aqui vai uma consideração importante que, claro, que reconhecemos, inclusive recomendamos que reconhecemos a importância e recomendamos que os recursos educacionais disponíveis online tenham uma licença aberta para facilitar o compartilhamento, o reuso, sem problemas de direitos autorais. Isso é muito importante e diria, é um objetivo maior e final. Mas também reconhecemos que muitas universidades não estão totalmente confortáveis com esta prática, ou seus professores não estão totalmente confortáveis ou por alguma outra razão interna decidem colocar materiais educacionais e cursos online que são abertos porque são livres de alguma taxa, né? Não se tem que pagar para acessar. Por outro lado, são mais fechados em relação à reutilização. Mas reconhecemos que, de alguma maneira, esses recursos, esses materiais também fazem parte da educação aberta, porque para o estudante final, o que ele quer, na verdade, é ter acesso
ao conteúdo, é aprender, é estudar. Normalmente, não é uma regra, quem faz mais uso do recurso na questão da reutilização são os professores. Então, é sempre importante perguntar: material aberto para quem, né, e como? Então, que fique bastante claro que nós sim incentivamos as licenças, mas também reconhecemos que o fato de um conteúdo estar na web, mas não ter uma licença, né, não deixa de que ele faça parte desse conceito mais amplo de educação aberta, porque reconhecemos que muitos MOOCs são feitos dessa maneira e ainda não tem uma licença de abertura, como nós, claro, gostaríamos que tivessem. Bom, muito bem, então fica aqui o convite para vocês darem uma olhada nesse relatório e verem lá os descritores e tal. E no final desse relatório, nós também apresentamos como se fosse um guia, né, para uma instituição, de tudo aquilo, para que ela mesma faça uma eleição, para que ela decida quais dessas dimensões ela vai dar mais importância no seu plano estratégico. A gente ajuda a instituição a criar o seu plano estratégico de educação aberta, fazendo uma seleção das dimensões que para ela são importantes e dos descritores que para ela também são importantes. Então, de alguma maneira, esse marco também ajuda as instituições a, primeiro, saberem em que ponto de abertura estão, porque se elas se analisam em relação ao relatório, esse marco, na verdade, eu digo, é o marco, não o relatório em si, mas esse marco, na verdade, o que ele traz são ferramentas para ajudar os tomadores de decisão a pensar sobre as várias estratégias possíveis. Então, a ideia é que ele fosse de verdade uma ferramenta, e por isso que a universidade pode se autoavaliar em relação ao marco e, ao mesmo tempo, utilizar esse marco para criar a sua própria estratégia institucional, ok? Então, é claro que um marco não tem o objetivo aqui de trazer respostas finais e objetivas para tudo, mas sim de servir como uma ferramenta para ajudar nesse processo de formação de estratégias de abertura, tá? Bom, então só para concluir, eu queria dizer que para que nós traçamos recomendações no final desse projeto, nesse relatório, de maneira geral, tanto para os Estados-membros, para os tomadores de decisão dos Estados-membros, mas principalmente para as universidades, porque foi um estudo focado em universidades. E as nossas recomendações são, de maneira geral, que as instituições de educação superior deveriam contemplar ter uma estratégia holística para tratar da abertura do conhecimento que envolva as 10 dimensões desse marco. Por isso que chamamos de holística, né, para que não fiquem estratégias pontuais só focadas em REA ou só focadas em pesquisa com acesso aberto ou em repositórios, etc. Mas que tenham uma visão um pouco mais holística, pensando como é que eu posso abrir de verdade, com isso modernizar, modificar a educação superior que eu ofereço. Isso sim está na agenda da modernização da educação, que é uma modificação um pouco mais global do que pontualmente aqui e ali, tá bom? A segunda é fazer da estratégia de educação à parte uma parte principal da estratégia institucional, e não simplesmente uma ação isolada de um departamento ou outro, de um professor ou outro, ok? A próxima é promover a colaboração inter e cross-border. Então, deixa eu explicar rapidamente. Uma colaboração intra-institucional é aquela que acontece entre os vários departamentos da mesma instituição. Muitas vezes, um curso que é dado na faculdade A pode não ser reconhecido na faculdade B. Então, é o primeiro ponto onde a gente tem que ter mais harmonia e procurar uma colaboração intra-institucionalmente. Então, começa por aí. A segunda é o que a gente chama de interinstitucional, que seria dentro de um mesmo país ou de um estado-membro a colaboração, ou dentro de uma região, né, entre instituições diferentes, ok? Reconhecimento mútuo de certificados, de diplomas, formação de graus completos que ainda não temos. Tudo isso pode ser feito, intercâmbio de cursos, de materiais. E por último, o que a gente chama de cross-border ou transnacional.
a colaboração entre países, não é? Aqui a gente tem o Tratado de Bolonha, mas ainda tem muito para ser feito nessa área, e o Brasil também, em relação à América Latina, também tem muito. Primeiro dentro da própria casa, no Brasil, e depois entre países, na América Latina ou aqui na Europa, tentar explorar um pouco mais de colaboração, ou em qualquer país, não é? Em qualquer país, em qualquer continente. Bom, então eu estou finalizando por aqui. Eu queria dizer que, aliada a essa fala, tem um set de PowerPoints, de slides que eu estou disponibilizando e vou colocar depois o link no vídeo, e convidar todo mundo a dar uma olhada nos nossos relatórios, que estão em inglês, mas eu espero que possam ser compreendidos, pelo menos a partir dessa explicação que eu dei aqui hoje. Bom, eu termino por aqui e espero que tenha sido útil, ok? Um grande abraço.